Hoje a gente vai falar sobre backup size, essencialmente backup de Office 365, backup de Google Workspace, backup de Salesforce, backup de CRMs, etc. O que que a gente fala normalmente e a gente vê no mercado hoje em dia? Muita gente acredita que o backup da Microsoft, que é garantido lá por 30 dias, ou o backup do Google, que é garantido por 30 dias, é suficiente. Mas, na realidade, se você tiver algum funcionário que vá deletar arquivo, ou que vá, eh, sem querer, ou por vias maliciosas, etc., você não está garantido. Então, você precisa ter um backup garantido, que vá dar essa segurança para você. E a gente sabe que, essencialmente, os dados de e-mail, dados de CRM, etc., são essenciais ao negócio. Então, você não pode perder esses dados, né? E muitas vezes auditorias pedem isso. Você, além de não poder perder, você precisa ter uma forma de recuperar de forma bem intuitiva, eu diria, né? Bem fácil, sem precisar, na hora de recuperar, ficar se preocupando com quanto tempo você vai levar para resgatar esses dados, etc. E a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar da importância do backup de size e a gente vai falar como que a gente faz isso com o Keepit, que é uma novidade no portfólio da Bluefield, e a gente está fazendo a primeira apresentação hoje para os nossos clientes e a gente vai falar sobre isso agora. O William é da Aplex, é nosso parceiro de negócios, né? Eles são o distribuidor da solução. A Bluefield, para quem não conhece, é a revenda, digamos assim. A gente faz a parte comercial, tá? Da solução. A gente faz a parte de apresentar proposta, etc., entender a solução com vocês. E a Bluefield é uma empresa de soluções de tecnologia. A gente trabalha tanto com a Aplex quanto com diversos outros fornecedores de soluções, tá? Para trazer o melhor da segurança, da cibersegurança e da governança de dados para as empresas. Nosso objetivo, nossa vontade é manter sempre as empresas brasileiras resilientes, que é uma coisa que é muito importante para a economia aí do Brasil, para a gente ser bem forte, tá? Vamos lá, eu vou passar a palavra para o William. E essa é uma reunião pequena, tá? Assim, a gente costuma fazer esses webinars para poucas pessoas. Eu já conversei com algumas pessoas aqui antes. E vocês fiquem à vontade para parar, perguntar, etc., tá? Ou, claro, no final do webinar, a gente pode conversar também depois. Nossos contatos vão estar aí. Eu vou mandar e-mail para vocês também, para a gente se falar depois do webinar. William, pode falar. Beleza, então, perfeito. Primeiramente, bom dia a todos, né? Um grande prazer aqui poder falar um pouquinho com vocês a respeito da solução da Keepit. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, vamos falar um pouco sobre a empresa ali rapidamente e também os benefícios e aproveitar o gancho ali que a Michelle comentou sobre os backups, né? Muita gente acha que a plataforma da nuvem é aquela ideia de, está na nuvem, né? E o está na nuvem significa que muitas responsabilidades nós teremos em cima dos objetos, das informações. Geralmente a empresa que fornece esse recurso cloud aí, essa plataforma SaaS, a maior preocupação dela ou a responsabilidade dela é garantir o pleno funcionamento. Quando você entrar no portal do Google, ele entrar, quando você entrar no portal do 365, ele funcionar. Agora, o que acontece lá dentro geralmente é responsabilidade da organização. Independente se as informações lá são sigilosas, são secretas ou se são informações que são direcionadas ao modelo de negócio, tá bom? Só para confirmar aqui, Michele, por gentileza, a tela já está aparecendo para Tá vocês? sim, tá sim. Ah, tá, muito obrigado. Só para validar, porque o Teams não fica mostrando muito, então eu preciso ter É, certeza para o pessoal não achar que eu estou falando e ninguém está vendo nada, tá bom? Pessoal, só para vocês entenderem, a Keepit, ela é uma empresa que ela traz
a possibilidade de nós fazermos backup de plataforma SaaS. Eu sei que para muitos de vocês, SaaS, né, IaaS, SaaS, PaaS, pode não ser uma sopa de letrinhas, pode não ser uma dificuldade. Nós vamos fazer uma breve recapitulação, né, rapidamente, tá bom? Então, quando a gente fala de plataforma SaaS, que seria o software como serviço, nós temos aí alguns players que são muito consagrados, que são reconhecidos de mercado em relação à entrega desses recursos. O Office 365 é um deles, né? Você tem ali um software, um sistema de mensageria, no caso um Exchange Online e entre outros recursos, aonde você não precisa mais instalar aplicativos, recursos dentro da sua empresa. Tudo isso fica na nuvem da Microsoft. A mesma coisa a Google lá que tem o Workspace e nós teremos outros conectores. Os três principais que são mais comentados aqui é o Microsoft, Google e Salesforce, mas vocês vão perceber que nós temos outros e também a Kipit já tem planejamento para esse ano trazer outras soluções SaaS para cá, tá bom? Então, agora que vocês têm pelo menos uma ideia desse ponto, eu vou falar para vocês quem é a Kipit, tá bom? Porque é bem importante vocês também terem essa visibilidade. Muitas pessoas acham, mas essa empresa nasceu quando, né? Da onde que eles vieram? Então, essa empresa ela está no mercado desde 2008, ela é uma empresa dinamarquesa e nós estamos falando de uma empresa que hoje ela tem mais de 15 mil clientes ao redor do mundo e estamos falando da solução de backup SaaS mais reconhecida do mercado, tá bom? No passado, a Kipit ela trabalhava como white label de um grande player de backup físico e que precisava de uma solução de SaaS, e aí a Kipit ela entregava isso como o motor de backup SaaS e num desacordo ali entre eles, houve uma mudança e a Kipit se lançou no mercado como uma ferramenta de backup SaaS. A gente não vai ficar falando muito de nomes ali, não vem ao caso, mas só para vocês entenderem o trâmite de como que iniciou, né, como que a Kipit se lançou no mercado, por assim dizer, tá bom? E pessoal, qualquer dúvida, a Michelle até comentou, eu gosto de reforçar, se vocês quiserem levantar a mãozinha ali ou mandar um chat, no final a gente pretende separar uns minutos para tentar falar com vocês também, se houver alguma dúvida, algum ponto, mas fiquem à vontade para a gente tentar fazer dessa apresentação algo não tão formal, mas uma apresentação e uma demonstração, por exemplo, do produto para vocês de uma maneira muito mais próxima, tá bom? E aí, quando a gente fala de backup, qual é o sentimento? Se você tem uma plataforma SaaS, a ideia de muitos clientes, a ideia de muitas empresas está lá no OneDrive, William. Qual a chance do OneDrive parar de funcionar? Agora, a empresa que fornece o OneDrive, no caso a Microsoft, ela tem um período de retenção de arquivos, como muito bem lembrado pela Michelle, em torno de até 30 dias, né? A gente costuma brincar que são 29, né? O 30º dia já é a data final, ele vai para um segundo É. nível de lixeira, pode-se dizer. A partir dali, ou você tem isso ou você nunca mais vai ter essa informação. O que que acontece? As empresas que entregam essas soluções em SaaS, normalmente ela traz essa retenção, que seria esse tempo de lixeira, como um recurso de última instância. Só que você tem um período muito curto. Imagine que um arquivo de um SharePoint foi excluído e alguém percebeu que isso foi excluído depois de alguns meses. Infelizmente, você não vai ter mais essa informação. Infelizmente, você não vai ter mais acesso a esse link. Então, quando a gente fala de backup dessas plataformas de ferramentas colaborativas, imagine que o nosso cenário ele envolve e-mails, ele envolve arquivos no OneDrive, ele envolve arquivos ou informações que foram depositadas no SharePoint, e tudo isso, se você não tem uma solução de backup para te ajudar, se você não tem uma ferramenta para garantir essa resiliência, você tem até 30 dias para poder reaver. Então imagine uma vida sem um backup, imagine uma vida sem você ter esse nível de contenção. Toda semana você tem que entrar lá na lixeira de nível 1 e de nível 2 e ficar olhando se tem alguma coisa lá e entrar em contato com os envolvidos para dizer, olha, tem um arquivo aqui que daqui 10 dias não vai existir mais. Você precisa dele? O que que aconteceu? Por que que ele foi excluído? Foi acidental ou proposital? Então, quando a gente fala desse backup, nós estamos falando da
garantia da continuidade de negócio. A gente está falando de vocês poderem reaver e-mails de muito tempo atrás, poder reaver como foi enviado ou como foi recebido um determinado anexo no e-mail e daí por diante, tá bom? Então, entendam que quando a gente fala desse nível de responsabilidade, quando nós falamos dessa forma de interação, nós temos aí uma grande diferença, tá bom? E quais são os desafios que a Equipt vem para resolver? A gente sabe que as empresas elas passam por diversas necessidades e nós temos muitos desafios, tanto voltado à melhoria contínua, quanto até mesmo algumas outras ações que ocorrem dentro da empresa. Então aqui nós separamos alguns dos tópicos. Veja que o primeiro deles, e detalhe, é um dos principais, pode-se dizer, é o fator humano, né? Então, erros que envolve exclusões acidentais ou erros mesmo de alguma configuração, algum arquivo que foi alterado e aí ele perdeu a integridade, tudo isso a Kipit vem para conseguir auxiliar. A Kipit ela vai conseguir fazer um backup do seu ambiente SaaS e ela vai trazer para você poder acompanhar diferenças do tipo o que eu tinha de informação no mês passado versus esse mês e daí por diante. Se der tempo, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês do que seria o mundo real e a gente não ficar só no campo hipotético, tá bom? Então, nós temos também outro ponto muito importante, que é voltado a interrupções ou desastres naturais. Alguns de vocês acompanharam que certas empresas aí no ano passado tiveram alguns problemas e muita gente ficou sem conseguir funcionar. Claro que com um ambiente colaborativo não é comum ver esse tipo de situação, mas imagine que uma Microsoft fica fora do ar por um período, ou uma Google fica fora do ar por um período. A Kipit ela faz um backup e ela tem uma estrutura totalmente independente. Então, se porventura a Microsoft ficasse fora do ar hoje, você precisasse de informações que são extremamente sensíveis ou cruciais para o seu negócio, você teria dentro da plataforma da Kipit condição de abrir esses arquivos, de abrir esse SharePoint e até mesmo compartilhar esses arquivos ou essas informações, tá bom? Então a Kipit ela é uma ferramenta de backup que ela trabalha de uma forma que nós chamamos que é o next level de backup, porque ela não está preocupada só em proteger os seus arquivos, mas ela vai trazer todo um sistema de segurança com criptografia de trânsito e repouso, tem toda uma camada de segurança utilizando a tecnologia AES-256, que é hoje considerado o módulo de criptografia mais avançado do mercado. Então, a gente está falando de um modelo de plataforma de SaaS Backup, onde você tem também como compartilhar informações dali, sendo um link de um usuário inteiro para uma auditoria, ou até mesmo uma informação se houvesse uma interrupção aí por causa de algum desses players, né? Vamos imaginar um Salesforce da vida também, para quem não conhece, né? Uma ferramenta basicamente só falta fazer café porque o restante eles falam que faz lá dentro. Então assim, é uma ferramenta que tem muita possibilidade, toda uma gestão de estoque, de venda de produto, você tem toda uma camada. Imagina por algum motivo você fica sem acesso a essa estrutura e você depende dela inteiramente para fazer todo o seu ciclo de venda, desde validar estoque e dar baixa no estoque para poder mandar um produto adiante. Então imagine que, independente do que ocorrer com a plataforma SaaS que você está backupando, você tenha dentro do portal do Kipit condições de reaver, condições de criar um link e disponibilizar, nem que seja de uma maneira provisória, o acesso daquelas informações para alguns colaboradores, tá bom? Claro, eu não vou ficar listando um a um, senão a gente vai ficar a manhã toda só falando desses tópicos, mas entendam que a Kipit ela também está adequada a todas as certificações, então partes de requisitos de conformidade, saibam que tanto a GDPR, LGPD, nós vamos falar de alguns módulos mais à frente que são bem interessantes, voltados ao sigilo e o cuidado da informação, não só do dado como um todo, né? Não é pensando nos arquivos que estão no OneDrive, mas também indo para esse next level, podendo fazer, por exemplo, uma censura em informações sensíveis dentro desse dado, visando que isso não seja utilizado de forma indevida ou não possa trazer problemas posteriores, tá bom? A criptografia da Kipit ela é feita de trânsito e repouso e a Kipit tem um grande diferencial. Para quem trabalhou com ferramenta de backup
tem um pouquinho mais de vivência, nós temos uma palavrinha chamada imutabilidade. É até difícil de falar às vezes, né? Se for meio rápido, se perde. Isso daqui significa que os dados eles são imutáveis por design na Kipit. A maioria dos outros fabricantes vende isso como um add-on. A maioria dos outros fabricantes você precisa pagar uma quantidade a mais. E detalhe, em alguns casos que a gente viu ali, o estudo de ambientes e de propostas versus, você ainda precisa setar uma quantidade. Porque digamos que você tem 30 tera, só que você quer garantir mutabilidade com X% dos arquivos. Então você paga uma quantidade a mais, porque para os 30 tera fica bem alto. A Kipit ela já nasceu com imutabilidade por design. Então todos os arquivos, todas as informações, elas são imutáveis, tanto no que tange a gerência da console, para você saber o que as pessoas que fazem a administração do backup, quanto até mesmo dos arquivos e dos processos que tem lá dentro, tá bom? E linkando com isso, a Kipit ela também tem toda uma parte de controle de acessos avançados para os usuários, né? No caso, quando solicitar um backup, o administrador ele poder compartilhar só a visibilidade ou a possibilidade de fazer o download, e é possível que os administradores tenham vários níveis, aonde um só pode auditar, o outro pode realizar determinadas operações e daí por diante, tá? Então, entendam que quando a gente fala de desafios, quando nós falamos de dificuldades no qual as empresas podem passar, nós temos muitas áreas que a Kipit consegue nos auxiliar. Nós temos muitas possibilidades, que vai desde garantir que essa informação fique ali por independente do que ocorrer na sua empresa. E detalhe, tá, pessoal? A Kipit permite que, vamos pensar num ambiente aqui onde alguém foi lá sem querer excluir uma pasta muito importante do OneDrive ou de um SharePoint. A Kipit ela permite que você possa restaurar de uma data anterior em cima daquela localidade, no caso substituindo, se foi alguns arquivos daquela pasta, eu posso refazer a pasta de acordo com a data que eu julguei pertinente. Eu posso criar uma pasta nova, como se fosse, por exemplo, documentos, aí eu crio a documentos 1 ou a documentos backup mês passado, e eu consigo deixar as duas como equivalência, se eu quiser, ou sobrescrever. Então, eu tenho condições de realizar essa movimentação. E para SharePoint, é possível migrar até de tenant, só para vocês terem uma ideia. Eu consigo restaurar um site do SharePoint ou migrar para uma outra, no caso, algum desmembramento, alguma mudança que haja internamente, eu consigo também não só sobrescrever e ficar vinculado a um único tenant ali, né, a uma estrutura somente do SharePoint com aquele domínio, por assim dizer, tá bom? E pessoal, o que diferencia a Kipit quando nós falamos desse produto? Porque até agora, né, estamos falando de várias vantagens, benefícios para tratar e conduzir diversas situações, mas quais são os maiores diferenciais quando a gente fala de Kipit versus qualquer outro player que se diz fazer backup SaaS, tá bom? Então, nós temos um processo de configuração muito simples, isso eu posso garantir para vocês. O meu time comercial consegue habilitar e configurar a parte do Keep, só para vocês terem uma noção. E não estou falando isso de forma pejorativa, estou falando do modo intuitivo, estou falando do quão simplificado é. Basta fazer uma conexão, algo que a gente já faz no dia a dia, né? Entra lá no portal da Microsoft, coloca teu e-mail e senha. Geralmente a maior dificuldade é lembrar a senha, mas superando esse grande desafio que é lembrar qual é a senha, né, do meu administrador ali, o restante é comando de flag, igual a gente mexe no celular quando você quer habilitar para salvar automaticamente um arquivo ali no WhatsApp, se aquilo ou não. Então, são processos bem simples e intuitivos. Só para vocês terem uma noção, em média, em até 5 minutos você faz uma configuração de um conector. Dependendo dos arquivos que você tem lá dentro, em poucas horas você já tem um backup full da sua empresa inteira, contando com os drives, contando com os e-mails, contando com todos os outros recursos que você tenha vinculado. Então, assim, é muito simples, é muito rápido mesmo. E não é aquela conversa do tipo, ah, William, é rápido desde que você faça 3 milhões de coisas antes. Não, é muito rápido porque trata-se de um conector da Kipit que vai falar direto com a nuvem SaaS ali, que ela tem esse vínculo. Então, Microsoft Kipit, Microsoft ou Google Kipit, tudo isso vai ser feito de uma maneira bem ágil, tá bom? Nós temos um processo
de armazenamento e retenção ilimitados. Como assim, William? Eu não cobro por volumetria. A Kipit ela não quer saber se você tem 1 giga ou milhões de gigas. Para a Kipit não importa a quantidade de informação que você tem. Ela vai garantir o backup do usuário que você vai tratar. E uma coisa interessante, a Kipit ela tem um sistema de ajustes onde o custo dessa licença é voltado por usuário ativo. Como assim? Digamos que você tenha 100 licenças. Se você, por algum motivo, teve que tirar 10 pessoas da empresa, e aí você tirou 10 licenças do 365, contratou mais 10 pessoas, você desativa aquelas contas e ativa outras 10 novas, pode-se dizer. Para a Kipit, você só paga por usuário ativo, só que ela vai manter o backup da informação dos 10 ex-colaboradores junto com o atual. Os contratos, eles são anuais. Então, se eu comprei 100 licenças durante um ano, se eu tiver rotatividade de pessoas, eu consigo realocar a licença do backup da Kipit, porém, eu não fico refém de perder a informação de ex-colaborador. Esse é um grande diferencial. Só para vocês terem uma noção, muitas escolas têm utilizado o Kipit para auxiliar, porque ele faz o backup de todos os alunos, então sai aluno, entra aluno, ele consegue manter o backup de ex-alunos e dos alunos novos, pagando apenas um valor, pagando apenas um número específico, que é a quantidade de contas que ele tem ativa nesse momento. Então, esse é um dos grandes diferenciais quando a gente fala, e principalmente em relação a essa parte de limitação de dados, tá bom? Muitas empresas de terceiro aí, eles cobram até X giga, até X tera, e aí o negócio vai, a régua vai crescendo e o negócio vai ficando às vezes cada vez mais caro, e chega um momento que ou você paga tudo aquilo para continuar, ou você tem que procurar alguém correndo, senão você vai perder aquelas informações. Então a Kipit ela traz essa previsão, né, para você ter esse norte de, olha, eu tenho 100 usuários ativos, independente de quem entrar e sair na minha empresa durante o ano, eu tenho backup de todos os colaboradores atuais, terei dos meus ex-colaboradores e dos novos dentro do meu contrato, tá bom? E detalhe, pessoal, por até 100 anos. Eu vou mostrar um pouquinho à frente ali, mas essa é uma informação muito importante. A Keep te permite que você mantenha backup desde a data da sua contratação por até 100 anos. Ah, Willy, se eu quiser menos, você pode reduzir essa régua, não tem problema. Existem empresas que, por causa de algumas normas ou necessidades internas, ele é obrigado a excluir arquivo depois de um determinado tempo. Ele fala assim, olha, Willy, eu gostaria muito de deixar por 100 GB, mas eu tenho um vínculo aqui com uma empresa da Europa, a Matriz, e a Matriz fala que 30 anos é o deadline de qualquer informação, de qualquer retenção de dados interno. Eu não posso passar disso daí, porque senão a responsabilidade que eu teria em cima dessas informações vai ser muito grande. Você também pode setar um deadline, tá bom? Lembrando que é até 100 anos. Tanto os ex-colaboradores quanto os novos que você vincular. Então, assim, naquele exemplo que eu comentei do 100, que sai alguns, entram outros, todo mundo nessa conta você vai ter o backup de todos esses usuários por até 100 anos, tá bom? A parte de política justa de usuários, ela trabalha em conjunto com essa de armazenamento. É por isso que eu já falei de um e do outro, porque ambos trabalham em conjunto, tá bom? Então você tem ali o ajuste e o custo em cima somente de usuários ativos, né? E claro, tudo isso com quantidade ilimitada, independente de quantos teras você venha a ter, e lembrando, por até 100 anos, tá bom? Nós também não temos nenhum custo a mais, né? Tem, aqui eles deixam até o termo, né, sem capex ou despesas ocultas. O que seria isso? Existem empresas que vendem soluções de SaaS também backup, mas algumas delas você paga uma taxa mínima sobre refrigeração, ou alguma coisa sobre estrutura, ou durante backups você é obrigado a subir uma VM. Traduzindo, você tem que matar uma máquina ou dedicar uma máquina só para fazer um procedimento, ou alguns procedimentos. Então,
Com a Kipit não há necessidade de nada a respeito disso. Você não precisa subir VM local, você não precisa fazer apontamento, você não precisa fazer nada dentro de casa, você não precisa pagar custo de nenhuma hospedagem extra, um disco a mais, nada. E tudo isso, pessoal, falando de discos a quente, tá? Para quem não está acostumado com esse termo, nós temos um termo chamado dos discos a frio e discos a quente, que é da disponibilidade da informação. A Kipit ela não trabalha com esses discos mais lentos, porque algumas empresas de backup, elas te entregam a informação, por exemplo, durante 2 anos a quente, depois ela armazena em discos que são mais lentos, mas tá ali, só demora mais para trazer a informação, só que eles falam tá ali num outro local, né? Trocando do HD SSD para um HD de disco tradicional. Então eles vão fazendo essas movimentações conforme o passar do tempo. A Kipit ela não trabalha dessa forma. Como ela utiliza criptografia de trânsito e repouso e ela tem ali um nível mais alto, que é o mesmo utilizado pelo governo americano, o AES-256, ela trabalha com o vínculo ali das informações a quente durante todo o teu período. Se for 100 anos, se for menos, todas as informações estarão a quente para você ter acesso imediato, o mais rápido possível. E um detalhe, pessoal, quando a gente fala do Capex, você não paga por download e upload. Esse também é um ponto que acaba ficando um pouco difícil, né, quando nós tratamos com clientes que já usou outros fabricantes, que ele fala, poxa, William, mas e quando voltar esse backup? Quanto que fica a minha conta? Porque isso daí, até o momento, está tudo incrível, mas quando eu voltar meu backup, eu pago por essa movimentação? Não, você não paga com a Kipit. Independente se você sobrescrever um tenant, independente de você restaurar um tenant novo ali, ou migrar um tenant, se você voltar informações, compartilhar um link para alguém acessar determinadas pastas, você não paga a mais por nada disso. O custo ele é voltado exclusivamente por usuário ativo. Então você não tem esse nível aí de custos a mais e que a gente sabe que determinadas aplicações, quando você paga por down e up, aí depende do que tu for fazer, uma conta que você tinha assim se torna desse tamanho naquele mês que você fez tantas movimentações, tá bom? Então, com a Kipit nós não temos isso também. Vocês saibam que o custo é único por usuário ativo, tá bom? E pessoal, falando de segurança, continuando aqui rapidamente, a Kipit ela trabalha com a replicação desses dados em 2 data centers com balanceamento global de geolocalização. Eu vou falar mais à frente qual é o modelo, né, do tipo de formato de backup, e aí vocês vão entender melhor esse ponto, tá bom? Só para vocês saberem, a Kipit ela tem alguns data centers aí, né? Então, se vocês forem ver, hoje eles têm basicamente é, boa parte aí aplicada e tem uma meta já da Kipit para trazer um data center para o Brasil. A gente está trabalhando aqui principalmente com os nossos parceiros para trazer mais clientes, evoluir os projetos e sim, eles têm uma meta, se eu não me engano, até 2026 para 27, se eu não me engano. Claro, dependendo das vendas, a gente adianta isso daí com certeza, tá bom, pessoal? Para trazer também um data center para o Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, nas Américas tem em Washington, em Toronto, tem ali na Europa, em Londres, né, e na Alemanha e na Dinamarca, é claro, e na Ásia tem ali, na parte da Ásia ali, tem na Austrália, tá bom? Então, nós temos esses caras hoje, lembrando que os backups eles são voltados com geolocalização ali, a parte de duplicação. Então, saibam que a Kipit, ao que tudo indica, ela trará em breve para a gente aqui no Brasil também. E para empresas que têm parte de compliance, conformidade, é muito comum eles perguntarem, poxa, William, mas e se eu precisar comprovar aqui? Todas as informações elas são criptografadas em trânsito e repouso e normalmente os clientes do Brasil utilizam Washington como o ponto de referência do backup. Essas informações elas são criptografadas e só podem ser abertas em território nacional. Então a Kipit ela está em total conformidade tanto com a LGPD, que é algo muito da nossa região aqui, GDPR e diversas outras certificações no mercado, tá? Só para vocês terem uma ideia, já tem bancos, já tem algumas empresas que trabalham com isso e o nível de exigência de certificação e de comprovação do lado deles é bem maior do que normalmente outros tipos de instituição, tá bom?
E a gente vai falar mais à frente também. Então, só para vocês entenderem, o certificado que a Keep te fornece aqui, ela tem tanto a ISO, ela tem outros tipos de certificações de comprovação e detalhe. Tem um ponto bem legal. A Keep é uma ferramenta de backup SaaS que hoje tem um dos maiores prêmios voltados à proteção contra ransomware. Como os dados são criptografados tanto em trânsito quanto em repouso e eles são imutáveis por design, não dá para você alterar alguma coisa ali. Só para vocês terem uma ideia, o backup eu só consigo restaurar ele, ter visibilidade sobre ele. Eu não consigo editar ele, porque o backup ele é imutável. Então, ou eu excluo aquela informação, eu falo que eu não quero mais aquela informação, mas um administrador com um passo de auditoria, tudo isso listado, ou eu não consigo editar nada que tem nesse arquivo, porque eu posso ver as diferenças dos snapshots, mas eu não consigo alterar nada. Ele é imutável por design, tá bom? E pessoal, aqui a gente tem falando sobre alguns dos aspectos que eu comentei com vocês, então a retenção, né, a quantidade de tempo, né, eu não sei a idade de todos aqui, mas 100 anos eu acho que a maioria de nós não estaremos mais aqui. Então, por até 100 anos, teremos esses backups aí de todos os usuários. A imutabilidade, eles utilizam aquele recurso chamado blockchain. É muito conhecido para quem gosta de criptomoedas, né? Então, ele tem aí toda essa parte de criptografia de trânsito e repouso. Eu sempre reforço isso porque é um dos pontos mais importantes, tá bom? Estamos falando de um dos processos mais elevados de proteção e de garantia de integridade, por assim dizer, tá bom? E, claro, vamos falar então aonde que nós conseguimos para colocar para fazer funcionar esse negócio, né? Então, o William, posso Keep, fazer um pontinho assim, claro, já fique que à a gente vai vontade. falar agora, né, de aonde, etc. Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Se não quiser, depois também pode mandar pelo chat que a gente vai olhando, mas é só para Isso dar mesmo. uma pequena pausa. é, Vamos lá. Só para não deixar ninguém sem resposta, caso alguém queira assim, lembrei de alguma coisa agora. Sim, fique à vontade, pessoal. Se levantar a mãozinha ali também no Teams, tem esse recurso que é bem interessante. Ou se quiser mandar Uhum. no chat ali, se tiver um pouquinho de vergonha e quiser mandar no chat, não quiser falar, É. fique à vontade também, não tem problema. Bom, vou continuar aqui. Pessoal, o backup que a Kipt consegue fazer, hoje ela entrega dentro do Office 365. Quando a gente fala do Office 365, estamos falando do universo, não só e-mail, não só o OneDrive, tá bom? Eu vou mostrar mais à frente para vocês também sobre isso. Backup do Entra ID. O que que é isso, William? É o módulo de operação de credencial de recursos da estrutura Microsoft, né? E, inclusive, é basicamente apelidado por uns aí o AD na nuvem, porque ali você tem uma gerência desde criptografia do teu BitLocker ali, da criptografia que você tem de discos, de compartilhamento de pastas e recursos, toda a sua estrutura de definição dos usuários e daí por diante. Então a Kipt faz backup do Entra ID também, O da antigo Google. Azure AD, né? Isso, o antigo Azure AD, mudou de nome, trouxe algumas melhorias. É. Backup do Salesforce. Nós temos também backup do Microsoft Azure DevOps, o Dynamics, né, o Power BI ali, e também do Zendesk, tá? Então, basicamente, esses são os recursos atuais que a Kipt trabalha. A Kipt já nos informou, né, tanto em reuniões e até na parte de roadmap, que eles pretendem não só expandir para outros players, outros aplicativos, né, outras soluções SaaS específicas, mas eles têm aí em mente, num futuro não tão distante, de deixar uma API aberta, onde, independente da plataforma SaaS que você utilize, vamos supor que tu desenvolva um CRM interno aí e que ele fica no modelo SaaS, a ideia da Kipt num futuro não tão distante é poder fazer backup até
de recursos como esse, tá bom? Então, eles têm em mente aí ser um direcional a respeito disso. E, pessoal, uma dúvida que talvez algum de vocês tenha ficado, né, é a respeito mas e o backup do servidor físico, do HD de desktop, ou de tal máquina, ou de tal função? A Kipit, ela trabalha? Não, a Kipit, ela foi desenvolvida desde o início, ela nasceu com um conceito voltado para backup SaaS, tá bom? De acordo com um estudo feito já de mercado entre diversas universidades e até mesmo levantamentos feito a respeito da tecnologia de forma geral, tudo indica que nos próximos anos aí, não vai passar de 10 anos, só para vocês terem uma noção, tudo que nós conhecemos da TI será entregue via SaaS. Basicamente, você vai ter quase que um computador via SaaS, você vai ter uma caixinha pequenininha que se conecta na nuvem e toda a estrutura vem da nuvem. Você vai ter praticamente tudo no modelo que eles brincam e chamam que é o modelo Netflix, né? Que é o SaaS do lado doméstico, pode-se dizer. Então, praticamente tudo. Estima-se que mais de 85% ou até 85% de todas as operações, softwares, recursos de TI serão entregues em modelo SaaS. Então, a Kipit, ela já está direcionada para esse nível também, para esse modelo, para esta evolução. É por isso que eles têm hoje, em relação a certificações e reconhecimentos, como a ferramenta que tem a melhor entrega de backup SaaS do mercado, e eles não têm pretensão, pelo menos até o momento, de fazer o backup tradicional, até mesmo porque já existem vários fabricantes de mercado aí conceituados, que têm muitas décadas de vivência e que são excelentes no que eles fazem, que é o backup do seu servidor físico, o backup lá de determinada estrutura. Então, eles são direcionados para backup SaaS. A Kipit, ela já entendeu essa realidade, ela tem esse posicionamento e isso é um grande diferencial para nós aqui, só para vocês entenderem, né? Nós costumamos dizer que geralmente o que acontece lá fora demora até 2 anos para ser replicado no Brasil, né? A gente tem um pequeno delay aí com o resto do mundo. Por quê? Lá fora, em média, a cada 10 empresas, 8 a 9 já estão preocupadas em ter um backup SaaS, só para vocês terem uma noção. Então, 8 a 9 empresas já passaram por uma dor, porque é aquela história, ou você vem por causa de um problema, ou você veio porque alguém que você conhece teve um problema, né? E aí você também fala, opa, eu não quero ter esse tipo de situação. Eles já estão se preocupando. No Brasil, geralmente nós temos 2 ou 3 a cada 10 que estão se preocupando com esse backup SaaS. Então, isso também é um grande diferencial. A Kipit, ela fez um trabalho, né, e vem fazendo um trabalho, principalmente para estabelecer essa ferramenta aqui para a gente trabalhar aqui no território, aqui nas Américas, né, pode-se dizer, principalmente levando em consideração essa realidade, que as empresas, muitas delas estão esperando passar por um problema ou nem sabe que isso pode ser um problema amanhã para depois entender que ela precisa de um backup SaaS, tá bom? E para vocês terem uma noção, quando a gente fala do porquê que a Kipit hoje é a melhor solução de backup SaaS do mercado, a gente está falando de uma plataforma que ela vai ter ali, além das conformidades com todas as normas do mercado, ela faz backup até do Team Chat. Então a gente tem o Outlook, seria o seu e-mail, SharePoint, OneDrive, o teu Teams, tudo isso sendo backupeado. Então imagine que você tem até o histórico de conversas e de grupos. E pessoal, só para vocês terem uma noção, espero que nenhum de vocês tenha passado por isso. Mas tem empresas que ex-colaborador entra com processo dizendo que sofreu assédio ou que tinha determinadas ações sendo feitas e que se você passou dos 30 dias, se você não tem mais o histórico de nada do que foi dito ali, porque você excluiu o usuário da Microsoft, deixou ali, fez um archive do e-mail dele de algumas coisas e etc, e tocou a vida, fica difícil até de você provar ou de você dizer que não aconteceu determinada ocasião. E principalmente se a pessoa ainda forjar alguns prints. A gente sabe que hoje na parte de TI demora-se mais tempo para dizer se é ou se não é do que para continuar o trâmite ali. Então, imagina o custo e o desgaste que você tem envolvendo ali, às vezes até
contratos com empresas que são especialistas para fazer rastreabilidade, etc., para você comprovar que não houve, por exemplo, um assédio moral em conversas do Teams entre um coordenador e uma pessoa que saiu da empresa e está entrando com esse processo. Então, assim, nós temos visto isso na prática, tá? Infelizmente, é uma realidade que acontece e com o backup, com esse nível de mutabilidade, você tendo um backup completo e vários snapshots podendo acompanhar várias datas, mudanças e etc., dá para você ter o histórico do chat, por exemplo, do William completo, desde quando foi feito o primeiro backup e todas as outras mudanças, tudo que foi conversado, tudo que foi anexado, isso nos mínimos detalhes, você podendo acompanhar e tendo certeza se eu mandei uma mensagem e depois apaguei, ou se eu editei, você tem esse nível de análise de conformidade, tá bom? E quando nós falamos dos modelos de responsabilidade, esse é um ponto bem importante. Por quê? Geralmente, quando nós pensamos numa matriz de responsabilidade, eu vi um exemplo que eu achei muito legal, inclusive foi do próprio time da Kipt, né, o Luiz da Kipt que trouxe, que ele fala assim: vamos pensar no SaaS de uma forma mais simples. Imagina que você mora num condomínio ali, num prédio. Tudo que acontece em volta, entre a portaria, se o elevador está funcionando ou não, se está limpo, se a garagem funciona ou não, é responsabilidade do condomínio. Porém, quando você chega na frente do seu apartamento e abre a porta, o que acontece lá dentro ou o que tem lá dentro é responsabilidade sua. É exatamente essa analogia que nós temos para a plataforma SaaS, tá bom? Então, dentro do SaaS, a Microsoft ou qualquer um daqueles outros players que a gente comentou, eles precisam garantir o pleno funcionamento da ferramenta. A Google, você vai entrar no portal da Google, vai autenticar, ok. Agora, se ali dentro tem uma receita de alguma coisa, se tem planejamento, se tem projeto, se tem qualquer coisa lá dentro, ali é o teu mundo, ali é o teu apartamento. Então, tudo que sai daquele campo que você precisa que funcione plenamente, a portaria e etc., isso é responsabilidade do fabricante que te entrega o SaaS. Agora, as informações e o que está lá dentro, a gente tem isso como nossa responsabilidade. E detalhe, se vocês olharem o adoption de Microsoft, Google e qualquer outro desses players, todos eles recomendam que seja feito backup regularmente por soluções de terceiro. Afinal de contas, se eu tenho um backup dentro do meu computador com HD externo, eu não posso nem falar que isso é um backup, né? Porque se pegar fogo, os dois pegam fogo. Eu não posso nem dizer que isso é um backup, é só uma cópia de um lado para o outro. Eu tenho que ter em um local apartado. É por isso que a Kipt tem uma estrutura própria, e se a Microsoft não estiver funcionando agora, eu consigo abrir todos os dados, tudo que eu tenho que foi backupado e trazer isso e utilizar outro meio para mandar essa informação, tá bom? Então aqui a gente fala sobre os provedores, né? Toda a parte ali, os usuários, os dados, como que funciona. Claro, não vou ficar lendo um por um, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui só falando desses recursos, tá? E pessoal, aqui tem um resumo dos benefícios que a Keep te traz. Então, são diversas soluções do mercado que vocês vão conseguir fazer esse backup SaaS. William, se eu tiver o 365 mais o Salesforce, como que funciona? Nós iremos contar quantos usuários Microsoft que você vai backupear. Exemplo, se você tem 50 colaboradores, a gente já tem o número. A mesma coisa para o Salesforce. Ah, William, mas eu não tenho 50 pessoas vinculadas no Salesforce, eu tenho 20, porque tem gente que fica no almoxarifado, tem gente que fica na rua, eu não tenho todas essas pessoas exatamente num escritório. E aí a gente define a quantidade, esse seria o número para fazer a adição do conector. Outra dúvida comum. William, se minha empresa tem dois domínios por causa de conflitos, mudanças aleatórias do passado ali e ainda não foi ajustado, eu posso fazer uma adição e fazer backup dos dois mundos? Sim, basta ter a soma, né, a quantidade de ambos os lados, não tem problema. Você vai ter dois conectores dentro do seu portal, um vai fazer o backup do domínio A, o outro vai fazer do domínio B, e assim a vida vai seguir, tá bom? E claro, os outros aqui a gente já comentou um pouquinho, falou em alguns aspectos. Eu estou sempre olhando ali para ver se tem alguma dúvida no chat para a gente ir respondendo, tá bom? E pessoal, quando nós falamos sobre necessidade, né? O porquê que os clientes, por que nós precisamos ter esse backup dos dados na nuvem? Então,
Veja aqui que a estatística nos mostra que, infelizmente, o ser humano é o maior causador de problema ali, né? Então, quando você olha em relação a vulnerabilidades, malware e diversas outras ações, vejam que até 73% é voltado a erro ser humano. E assim, o SharePoint, ele é um universo à parte, mas em particular, eu costumo dizer que é ali que mora uma das maiores dificuldades do dia a dia. Porque o que tem de pessoas sobrescrevendo informação em planilha, às vezes de custo, de preço, ou de projeto, ou mudando informações que ali dentro pode dar um problema lá na frente, né? Eu vou contar um caso para vocês que a gente viu, onde foi feita uma alteração na margem, eu acho que, não sei se era no imposto ou alguma coisa na margem, numa planilha no SharePoint, que estava ali compartilhada com o time comercial, e uma pequena mudança, né? A gente costuma brincar que um zero, se for a mais, já faz o 10 vira 100, né? Mas a mudança não chegou a tanto. Mas isso impactou aonde algumas das vendas que eles fizeram após essa mudança deixaram eles zerado ou negativado quase alguns centavos. Então imagina que um erro ou que uma ação, e demorou um tempo para eles perceberem isso, causou a venda sem nenhum lucro, sem nenhum retorno de alguns produtos ou de algumas entregas de serviço como subsequência. Então imagina o prejuízo e o pior. Como você identifica isso? Imagina o tempo que demorou para essa empresa identificar o que aconteceu e quando aconteceu. Com a ferramenta de backup do Keepit, eu consigo voltar mês, eu consigo ver diferença. Inclusive, no próprio portal, eu consigo ver o que aumentou, o que reduziu, fazendo comparativo entre snapshots. O que tinha ontem versus o que tem hoje, por exemplo, e eu consigo listar essas diferenças entre os usuários e entre os serviços. Ataques de ransomware e malware e entre outros ali, vejam que ele tem uma certa parcela, não é tão grande quanto o usuário, mas saibam que quando a gente fala de backup SaaS, vai desde o eu preciso de um e-mail que foi mandado no mês retrasado para uma pessoa que tem lá o aceite de um projeto e que ele está falando que não foi combinado de eu entregar determinada função, ou não foi combinado de eu realizar determinada função, e se alguém sem querer excluiu esse e-mail e passou dos 30 dias, é a minha palavra contra a sua, né? Ou não tem muito o que fazer. Então, imagina que eu tenho um e-mail crítico, onde tem ali um escopo de um projeto que foi acertado e depois eu não acho esse bendito e-mail. Então, com o Keep a gente consegue principalmente lidar com esses níveis de dificuldades falando em relação aos clientes, tá bom? Então, para a gente poder falar aqui de outros pontos bem importantes, essas são as premiações. Então, ela tem pela Raymond como produto do ano. Nós temos premiações de Data Loss Prevention e de cibersegurança. É claro, imutabilidade, criptografia de trânsito e repouso, nem o dono do arquivo consegue mexer nele, na modificar o arquivo, porque ele é imutável. Você pode restaurar, mas você tem a única chave que dá acesso, o modelo de blockchain das informações. Então, o Data Loss Prevention e a parte de cibersegurança, é claro e óbvio que a Kipti consegue ter um nível muito alto. Só para vocês terem uma noção, são várias certificações, tá bom? A gente não ficaria aqui a manhã inteira só falando de diversas certificações que eles têm. Mas saibam que a Kipti ela está adequada para qualquer país do mundo para poder utilizar o backup SaaS. Hoje, como plataforma de backup SaaS, ela tem a maior quantidade de usuários protegidos e informações protegidas, e são 7 data centers ali ao redor do mundo. Teremos mais em breve, né, aqui no Brasil também, já com esses planos aí e com a expansão do produto, eu tenho certeza absoluta que iremos atuar ali direto com essa adição aqui de data center para eu poder modificar aqui, tá bom? Pessoal, nós temos alguns casos de clientes, só para vocês terem uma noção,
Claro que aqui é uma referência, né? Então, para vocês terem uma ideia, mercado financeiro tem a BV Financeira, Itaúsa, Saxo Bank, Virgo. Nós temos também na parte de saúde, DB Diagnóstico, entre outros. Então, assim, a Kipt ela está apta para fazer backup, ela tem tanto a parte de certificações e ela atende os requisitos de diversos níveis para qualquer situação. Foi feita uma questão aqui se é possível backupear apenas um usuário. Bom, com a Keepit, pessoal, a gente tem só uma recomendação, uma orientação a respeito do backup. O que acontece? Tem que ser conta corporativa, tá bom? Eu já vi casos de pessoas perguntar: William, eu tenho uma conta no Gmail, eu tenho uma conta no Outlook, posso backupear? Não, tem que ser uma conta corporativa, tá? Então tem que ser dentro da estrutura do Office 365 ou da Microsoft ou dos outros recursos. No que tange a licenciamento, se você conseguir comprar uma licença do Office 365 do corporativo, teoricamente você pode backupear um usuário. O que manda para a Keepit é a quantidade total de licenças que você tem. Por quê? Já vi casos de empresas que têm 100 colaboradores e queria backupear um usuário. Por quê? Ele tinha em mente que ele ia backupear só um usuário, mas ele ia colocar a estrutura do SharePoint e outras coisas vinculadas. Para a Keepit, nós temos um cálculo mínimo que é 30% da quantidade total de licenças ativas para você poder contemplar o SharePoint. Porque digamos que o SharePoint é um recurso que é em comum entre todos os usuários. Ele não é específico à conta do William, a conta A, a conta B ou a conta da Michelle, por exemplo. A Michelle ela tem um SharePoint lá, vários sites, todo mundo que ela vinculou tem acesso a esse SharePoint. Para a Keepit, o que eu preciso é quando eu tenho o mínimo 30% da licença. Então, nos cálculos simples da vida, se eu tenho 100 licenças, se eu tenho 100 usuários na minha empresa, ativos ali no Microsoft 365, eu preciso colocar no mínimo 30 deles para poder, além de backupear os e-mails e o OneDrive dessas pessoas, eu também poder fazer o backup do SharePoint completamente, tá bom? Então, essa é uma recomendação. Agora, vamos supor que você consiga comprar uma licença, como a questão que a Ana levantou aqui, né? Eu posso fazer backup de um usuário do Office 365? Se você conseguir comprar uma conta só do Office 365, eu acho difícil, eu acho que eles vendem a partir de 5 também, tem alguns bundles ali, mas, né, não sou especialista de 365, então não quero falar nenhuma besteira. Se você tiver uma conta e for ali dentro do 30%, daria para backupear sim. Mas não pode ser contas domésticas, tá bom? Tem que ser contas vinculadas à estrutura corporativa. Por quê? Você vai usar uma conta admin, ela tem que ter o privilégio administrativo para listar todos os usuários que pertencem àquela infraestrutura, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos. Pessoal, a gente pode encaminhar para vocês também, porque existem diversos cases aqui e informações muito importantes para vocês poderem até usar como base interna. E esse case aqui da Oxford é um dos mais interessantes, porque é um case de sucesso muito grande. Eles utilizam Keepit já há um determinado tempo e é uma universidade que tem uma quantidade de pessoas que entram e saem todo ano muito grande e a Keepit tem um backup de todos eles. Então imagine que lá tem quase 40 mil pessoas nessa faculdade. Imagina que em média todo ano sai 1.000 e entra mais 1.000, ou sai 2.000 e entra mais 2, porque são vagas que vão fazendo essa rotação, né? Porque aí você tem uma quantidade máxima de cadeiras que pode se sentar. Imagina que a Keepit com um backup que ela faz lá na Universidade de Oxford, eles têm backup de ex-colaboradores por até 100 anos e dos novos, e tudo isso pagando um único valor. Então, vamos supor que ela tem os 40 mil lá e ela comprou licença para 40 mil pessoas. Só que com o passar do tempo, ela tem backup de mais de 20 mil, fora os 40, que são os 20 mil inativos, que ela nem tem, são pessoas que já passaram pela universidade. Tudo isso pelo custo fixo da quantidade que ela contratou. Então, esse case da Oxford é um dos mais interessantes, principalmente quando a gente fala de Educ. Tem muitos ambientes aí de Educ, quando a gente mostra e fala sobre esse produto, que eles veem o quanto de benefício que eles vão ter na prática.
Tá bom, pessoal? E aproveitando aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu não vou me estender muito mais, eu prometo, até para a gente não estourar a agenda. Queria também agradecer a Michelle aqui pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho, apresentar um pouco sobre a Kipt, sobre essa parceria também, e ver se mais alguém tem alguma dúvida, algum ponto para a gente poder tratar. Bom, primeiro eu vou agradecer também o William, o pessoal da Aplex, e deixar aberto aqui. Vamos lá, temos perguntas. Opa, boa. Ó, o Igor fez um questionamento aqui bem interessante. Se o usuário estiver ativo, mas sem licença do 365 é cobrado, todas as mensagens de chat, team, grupo, mensagens de canal são contemplados pelo backup? É, Backup do WhatsApp pode ficar dentro do armazenamento do Google Drive? Bom, vamos lá. São mais de uma pergunta dentro do pacote. Vamos responder por parte. Igor, o usuário ele é cobrado só quando o usuário é ativo no licenciamento. Porém, quando você não vincula licença no usuário, por exemplo, né, então eu ativei uma conta ali ou criei uma conta para ser uma conta de vínculo de um software, de algum recurso interno, para a Keepit, os contratos são anuais. Então, a gente vai fazer aquele cálculo de 30% da estrutura, pensando nos usuários ativos ou contemplando todos os usuários. Durante esse período, se eu der baixa num usuário, eu posso reutilizar essa função de backup da Keepit para outra conta. E mantenho o histórico do backup da última vez que foi feito, quando aquela conta tinha uma licença aplicada para ter essas informações. Normalmente, para a Keepit, ele só vai conseguir vincular e trazer o histórico de e-mails e recursos quando houver uma licença da Microsoft ou da Google, por exemplo, aplicada para aquela conta, tá bom? Aí a gente só precisa cuidar se for pensando do mínimo, 30% do licenciamento total, a partir de 30%, ou contemplando a estrutura toda, e se esse usuário não, vamos supor que o William não faz mais parte da empresa, então eles vão dar baixa nesse usuário, fizeram um backup até a data de hoje, e aí vai entrar outra pessoa no meu lugar, eles começam a fazer o backup, mas tudo que tinha do William até a data de hoje será armazenado por até 100 anos também, tá bom? Em relação às mensagens, tanto chat, mensagem individual e etc., tudo isso são contemplados no backup. Eu consigo ter o histórico ali, eu consigo ter todas essas informações, tanto o team group e o chat individual das pessoas, e o histórico, porque ele fica como se fosse uma conversa ali, num histórico de uma reunião como essa, por exemplo, que determinadas pessoas participaram e etc. Outro ponto que você comentou sobre o backup do WhatsApp. Se você tem um processo já de enviar informações para um Google Drive ou para um OneDrive, sim, você tem o backup dessas informações lá. E, inclusive, tem alguns parceiros que eles criam aquele vínculo de backup do perfil do usuário através do OneDrive, né? Então, a cada X período, o teu OneDrive ele replica ou ele já fica por padrão aqueles. Fica tipo um símbolo girando ali, fica com as flags de OK quando foi sincronizado com o OneDrive. Isso significa que se você faz backup dessa conta de e-mail que vincula com esses recursos, automaticamente você já tem a minha pasta de downloads, de documentos e diversos outros recursos ali que eu tenha backupado. Já vi muita gente fazendo essa movimentação, igual o exemplo, Igor, que você comentou do WhatsApp, tá? Então, tem empresas aí que pegam alguns arquivos importantes, fala, poxa, William, eu não tenho um SharePoint bem detalhado, mas eu tenho o OneDrive aqui com algumas coisas bem importantes, né? Então, aí ele faz algumas movimentações, vê se tem mais arquivos importantes, joga ali, sobe esse backup e às vezes pode até liberar essa pasta. Agora que você tem um backup imutável, você tem acesso a essas informações, até para poder gerar um link, por exemplo, e depois reavê-las quando for necessário, até para ir limpando um pouco essas pastas ou alguns desses serviços e usufruindo do espaço que ele vai gerar agora. E em alguns casos dá até para reduzir contratos, tá bom? Eu não sei se vocês já tiveram esse feeling, mas quando você manda um backup para a nuvem de uma massa de dados muito grande, você pode, depois de ter essa informação garantida lá como backup imutável, você pode reduzir o teu modelo de licenciamento Microsoft ou Google, por exemplo, visando não pagar por 100 GB de e-mail, 100 GB de X recurso disponível, você pode colocar 50, porque você tem
a grande massa dos volumes de dados já backupeado na plataforma do Kipit também. Então, esse é um outro ponto que dá para listar. A Ana fez um questionamento aqui se é possível fazer POC. Sim, as POCs elas ficam disponíveis por até 15 dias por padrão, a gente só pede para setar uma data certinho. Se eu não me engano, dá para estender até 30 também. Tudo é negociável, tá bom, pessoal? Não, né? Nada aqui é riscado em pedra em relação a isso. A gente pode estender se for o caso. E o melhor, um ambiente de teste pode se tornar um ambiente de produção tranquilamente. Para quem não sabe o termo do POC, né, que é a prova de conceito, ou o teste para ver se o negócio é isso que você está falando, ele serve para a gente poder comprovar. E o legal é que na POC nós temos normalmente até 5 contas que podem ser vinculadas. A recomendação para você ter uma visibilidade, um acompanhamento legal, poder fazer um filtro é 1 ou 2 usuários para você entender como funciona o negócio. E aí, claro, evoluindo, aí a gente faz a mudança para um modelo de trial para um modelo definitivo, e aí você já pode adicionar os outros usuários para fazer esse backup. Tá bom? Respondido? Mais alguma dúvida? Bom, eu acho que não tem mais muita dúvida, não. Eu acho também. Pessoal, quem quiser depois fazer POC de repente, Igor, o Vitor tinha mencionado interesse também, etc.